Fala, turma, tudo bem com vocês? Vamos começando então agora mais uma videoaula. Essa aula aqui a gente vai continuar tratando aí de movimentos uniforme e uniformemente variável, tá? Só que a gente vai fazer uma abordagem agora um pouquinho diferente daquelas equações que a gente viu na aula anterior. A gente vai fazer o tratamento agora dessas aulas falando um pouco sobre as integrações das equações do movimento para chegar naquelas mesmas equações que a gente chegou na aula anterior. É só um outro ponto de vista que eu vou apresentar para vocês aqui de como chegar naquelas mesmas relações. Bem, então, como eu disse, então agora a gente vai chegar nas equações do movimento, levando em consideração agora as definições que exploramos também na aula anterior, né, da posição e da velocidade e da aceleração, utilizando aqueles conceitos, então, do que era então a velocidade, que era derivada do espaço em função do tempo, e a aceleração, que era derivada da velocidade em função do tempo. A gente vai então desenvolver as equações para o movimento em função do tempo. Então, basicamente, as expressões básicas de cinemática que a gente levava em consideração lá, a gente vai partir da condição ali com o movimento mais complexo, tá? Ou seja, aquele movimento que tinha aceleração. Tá? Supondo então agora que a gente tem uma aceleração constante desse sistema, tá? E utilizando então o método de cálculo integral, a gente vai chegar então numa relação ali para uma equação da velocidade em função do tempo. Partimos então da seguinte consideração: a definição de aceleração era a taxa da variação da velocidade em função do tempo. Tá? Em outras palavras, né, ou seja, montando uma equação diferencial para expressar essa aceleração, a aceleração então era derivada da velocidade em função do tempo. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou tentar solucionar essa equação diferencial aqui. E uma das formas que eu posso fazer é o seguinte: eu vou pegar então o meu tempo aqui, que ele está dividindo a minha velocidade, e vou passar então ele multiplicando aqui a aceleração. Sobra então para mim aqui dv é igual a x dt. Bem, eu tenho então derivadas em cada lado aqui da minha equação. Para resolver então esse sistema, eu vou utilizar então o artifício de integrar os dois lados da equação. Tá? Como eu vou estar integrando ambos os lados da equação, eu não vou alterar a condição dessa equação. Dessa forma, então, eu vou ter o seguinte, repetindo então a relação anterior ali do slide anterior, dv de x é igual a x dt, integro então lado esquerdo e lado direito. Do lado esquerdo, então, vai sobrar para a gente integral de dvx, e do lado direito a integral de ax dt. Como a gente pode observar aqui do lado direito, eu tenho aceleração, e a aceleração, então, como ela é constante, ela não tem uma dependência, então, do tempo. Portanto, eu posso tirar ela fora da minha integral. Eu vou ter, então, a integral de dvx igual a x integral de dt. E agora, então, eu posso fazer essa integral. Eu vou ter, então, a integral de dvx vai ser o próprio vx. A integral de t vai ser a x vezes t. Todas essas integrais aqui, elas, a partir que a gente integra, ela vai fornecer para a gente uma constante. Então, somando todas essas constantes, eu coloco ela aqui como uma constante c, como sendo a constante total dessas duas integrais. Portanto, eu tenho Vx é igual a xt mais c. Essa expressão aqui ela já começa a lembrar para a gente uma expressão que a gente já conhece para a velocidade em função do tempo. Nesse caso, então, a gente precisa encontrar justamente quanto que vale a constante c, que é a constante da integração que a gente fez agora de pouco. Bem, essa constante, então, ela pode ser encontrada se eu colocar a condição inicial do movimento. E qual seria essa condição inicial? A condição inicial, então, é quando o tempo é igual a zero. Substituindo, então, o tempo igual a zero na expressão anterior, ou seja, eu vou eliminar a aceleração, vai sobrar para a gente, então, que
Vx é igual a c, o que implica então que c ele tem um caráter de velocidade, e como se trata então num tempo inicial igual a zero, eu posso dizer então que c vai ser a minha velocidade no tempo igual a zero, ou seja, a velocidade inicial do meu movimento. Portanto, c vai ser igual a v0x, tá? Velocidade inicial. Substituindo então essa constante na expressão anterior, eu vou ter então que Vx é igual a xt mais V0x. Essa equação número 1 aqui que a gente encontrou é justamente a equação horária da velocidade em função do tempo, né? Que é similar à equação que a gente encontrou também na aula anterior. Bem, a gente pode então determinar dessa forma uma das equações ali que a gente demonstrou anteriormente ali na nossa aula número 1. Bem, vamos agora então encontrar uma outra relação a partir da definição da velocidade. Análogo que a gente tinha ali da aceleração, a velocidade, por definição, ela é dada como sendo a variação do espaço em função do tempo. Tá? Escrevendo então a equação diferencial dela, eu vou ter então que a velocidade Vx é igual à derivada de x, que é a posição, em função do tempo, dt. Eu vou passar então esse dt multiplicando aqui o meu v de x, sobra para a gente então dx é igual a vx dt. Novamente, para resolver essa equação, eu vou integrar ambos os lados da equação, de tal maneira então que eu não mudo a condição inicial dela. Eu vou ter então integral de dx é igual a integral de v de x dt. Só que a gente sabe que a velocidade ela tem uma dependência do tempo, tá? Por isso então eu vou substituir vx pelo vx que a gente encontrou na equação número 1 anteriormente, tá? Que era a equação horária da velocidade em função do tempo para o movimento acelerado. Nesse caso então fica a integral de dx é igual a integral, tudo que eu tenho aqui entre parênteses é o meu Vx, ou seja, V0x mais AXT dt, ou seja, vou integrar em relação ao tempo esses termos. Bem, a gente pode utilizar então uma das propriedades aqui de integrais, tá? Eu posso então fazer a integral da soma como a soma das integrais. Então fica aqui do lado esquerdo a integral de dx, do lado direito eu vou ter a integral de V0x dt, mais a integral de AXT dt. E agora, então, eu vou resolver cada uma dessas integrais. Bem, só repetindo ela aqui para a gente poder observar melhor. A integral, então, de dx vai ser o próprio x. A integral de v0x dt, como v0x não depende do tempo, eu posso tirar ele fora da integral, ficaria a integral de dt. A integral de dt é o próprio t. v0xt mais uma constante da integral. Estou chamando aqui de constante C1. Mais, eu vou fazer então a integral de AXT dt. Nesse caso, de novo, a aceleração ela pode sair fora da integral porque ela não depende do tempo. Ficaria a integral de t dt, que daria para a gente ax t² sobre 2, mais uma constante C2, que é a constante relativa a essa integral que a gente acabou de resolver. Bem, todas essas constantes, então, aqui que eu tenho desse sistema, eu posso somar todas elas, chamar ela de uma única constante C, e eu reescrevo, então, essa equação da seguinte maneira. X é igual a V0t mais axt² sobre 2 mais C. Como a gente pode ver, então, essa daqui seria a equação horária para a posição em função de uma constante. Resta a gente saber, então, quanto que vale essa constante. E aí, de novo, a gente vai tomar a condição para um tempo inicial t igual a zero. Então, fazendo tempo igual a zero, a gente pode encontrar quanto que vale essa constante, já que essa constante ela não tem independência do tempo. Então, aqui, pegando a expressão que a gente encontrou anteriormente, eu vou substituir zero aqui e zero ao quadrado.
o que vai sobrar para a gente somente é a constante. Portanto, em um tempo t igual a zero, eu vou ver que a minha posição x é igual a constante, o que implica então que essa constante ela vai ser uma grandeza de posição, ou seja, de distância. Consequentemente, implica para a gente que, como se trata de um tempo inicial igual a zero, essa constante c ela vai ser igual então a uma posição inicial que o corpo tem em um tempo igual a zero. Portanto, eu vou chamar ela de x0. Finalmente, então, a gente chega que a nossa expressão pode ser escrita então como x igual a x0 mais v0x vezes t mais a x t quadrado sobre 2. Essa equação número 2 que a gente encontrou aqui é justamente a equação que expressa a posição em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. Em resumo, então, a gente pode dizer que a gente obteve aqui duas equações por meio da integração. Seria a equação número 1 e a equação número 2. A primeira, então, eu tenho a velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. E a segunda, eu tenho a posição em função do tempo para o movimento uniformemente acelerado. Só que vocês podem estar pensando que na aula anterior a gente chegou a 4 equações. E se vocês forem lembrar o que eu disse na aula número 1 também, eu disse que o que eu precisava lembrar é justamente somente dessas duas equações aqui. Por quê? Primeiro, na equação número 2, se eu tiver um movimento que não tem aceleração, ou seja, com velocidade constante, significa que a aceleração vai ser nula, tá? Portanto, esse último termo aqui da equação número 2, ele é zero, e sobra para mim somente esse daqui, x igual a x0 mais v0t, que é a equação horária para o movimento com velocidade constante. A primeira equação que a gente obteve na aula anterior. Fica sobrando, então, ainda mais uma equação para a gente encontrar, que é uma equação que não tenha dependência do tempo. Tá? E para resolver isso daqui, ou seja, encontrar a equação que a gente chama lá de equação de Torricelli, que é a equação independente do tempo, o que eu posso fazer? Eu pego aqui a minha equação número 1, eu vou isolar o tempo na equação número 1, de posse desse tempo da equação número 1, eu vou substituir na minha equação número 2. Substituindo ela na minha equação número 2, basta fazer aquele trabalho algébrico que a gente demonstrou na aula 1, e aí, então, a gente chega na nossa tão esperada equação de Torricelli. Tá? Portanto, então, veja que a gente tem agora uma nova forma de chegar às mesmas 4 equações para um movimento em uma dimensão que demonstramos na aula anterior. Bem, essa aula então seria justamente para fazer essa demonstração, expor uma nova forma de chegarmos às mesmas relações que encontramos anteriormente, tá? Que podem ser muito úteis em determinadas situações, aplicar esses conceitos de integral para resolver algum tipo de problema. Tá? Então, a gente fica por aqui. Agradeço a paciência de vocês até agora e a gente se vê então numa próxima aula.